Aumente o volume. Agora na Transamérica, as informações que todo mundo vai discutir e as notícias que já estão dando maior tititi. E mais, a opinião de quem realmente importa pra gente. Você está no ar. Tititi Transamérica. Tititi Transamérica. Ô, tio! Bom dia, sou dessa nação, bota chapéu e cinturão e rodeio é minha paixão. Trago o sertanejo no peito e uma cowgirl no meu coração. Que é? Cowgirl, uma cowboya. Segura! Cowboya. Segura, Pierre! Tchau, ótima quarta, até amanhã. Tchau. Hoje, 27 de julho de 2016, além da minha irmã, Cris Batata, e quem faz aniversário hoje? Parabéns, Cris. Muitas felicidades pra você, viu? Muitos anos de vida. Olha, quem mais? É o Paulo Silvino, o humorista Paulo Silvino. Eu adoro Paulo Silvino. Aquele que você fala que eu sou sósia, né? Não é sósia, Que eu pareço, lembra? eu pareço o Paulo Silvino, né? Vamos lembrar. O Severino do Zorra Total. Hoje também é comemorado o dia do motociclista. Olha que legal. Legal, né? Muito bem, então bora trabalhar, né, turminha? Atenção, que hoje temos convidado. Por favor, Luiz Torquato. O Flaney Gonzalez, que é autor do livro 11.000 Horas, que homenageia o cantor Cristiano Araújo, né? O Flaney acompanhou o sertanejo por mais de 250 cidades e vai contar o que viu, tá? Viveu e guarda na memória. Se você tiver alguma curiosidade sobre o Cristiano Araújo, participa do programa com a gente. Muita gente, né, que morre de saudade do Cristiano Araújo, vai poder aqui fazer perguntas, né, porque afinal de contas, 11.000 horas que ele passou ao lado do cantor, né? Tem muita história pra contar, né? São muitos bastidores, Bastidores. Será que ele sabe também de detalhes, sei lá, da infância dele? Acho que sim, talvez tenha foto, né? Como é que era o Cristiano Araújo nos seus momentos, assim, tipo, informais, né? Quando ele não estava trabalhando, né? O Cristiano não artista. A pessoa Cristiano Araújo. É isso mesmo, exatamente. Ah, que legal, né? A gente pode fazer essa e outras perguntas. E você que tá ouvindo aqui a Transamérica também pode fazer a sua pergunta. Então aproveite. Vamos lá. Pode mandar sua pergunta pelo 0300 789 8870. Isso mesmo, pelo telefone. É isso aí que você falou. Pelo telefone Sério? você participa. Facebook.com/Transamérica FM também tá valendo. Pelo Twitter, a gente tá lá no @RTHits. Olha, a gente tá no Instagram também, muita gente participando, @Transamérica Hits. E pelo WhatsApp, a galera que bomba lá e a gente adora, é o 031 98489 9723. E o que tá valendo hoje, Márcia Mayumi? Olha só, kit do Henrique e Juliano com CD mais squeeze com a marca da Transamérica, viu? Nossa, que legal, que bom. A galera pode mandar mensagem de áudio também, né? Pode mandar mensagem de áudio, pode ligar aqui pra bater um papo com a gente também, conversar com o Flaney. Não é? Isso aí tá valendo tudo hoje, viu? É isso aí, mas ó, quando você for mandar mensagem de voz via WhatsApp ou mensagem de texto, se identifique, né? Claro. Porque a gente não tem bola de cristal, tipo a Drica Riel. A Drica Riel, que é a nossa convidada, tem uma bola de cristal. Agora a gente não, né? Não temos, assim, esse poder da adivinhação, né? Então manda o seu nome, fala o seu nome, sua cidade, tudo direitinho. Identifique-se. Vamos lá, gente, participe! Começou! Transamérica. Tititi. Isso mesmo, Mayumi. Hoje estamos recebendo aqui uma visita muito especial, não é? O Flaney Gonzalez, que é autor do livro 11.000 Horas, né, que retrata aí momentos importantes com o Cristiano Araújo, né? Aliás, ganhamos o livro! Obrigada, Flaney, bom dia! Bom dia! E aí, pessoal? Lindo livro, 11.000 Horas, Obrigado. Um fotógrafo em turnê com Cristiano Araújo. Pois é, aí a gente começa assim, queria até fiz essa pergunta fora do ar pro Flaney, mas eu gostaria que ele falasse aqui também no programa. São 220 fotos aproximadamente, né? Mas eu queria saber quantas fotos você tem do Cristiano Araújo. Eu acho que você fez uma pergunta aquela hora, eu não soube te responder em números, mas acho que dá para responder em arquivos. São praticamente uns 5 terabytes de fotografia e vídeo. Isso mais ou menos cabe quanta coisa? Que deve dar umas 10.000 fotos selecionadas, que já foram de alguma forma editadas e estavam prontas para ser publicadas. E mais de 300.000 cliques lá, que estão guardadinhos lá. É um sonho de qualquer fã, né, Mayumi? Deve ter tanta foto assim do seu ídolo, né? Não, eu imagino, deve ser uma loucura. Não, e o trabalho que é
que foi, na verdade, para selecionar todas, né? Verdade. Porque todas devem ter sido maravilhosas. Você tem a vontade de inserir todas, né, no livro. No final você tem assim, tipo, 5 vezes mais material, que você já, depois que você selecionou muito, você ainda tem 5 vezes mais. Nossa. Aí você pensa, nossa, agora eu tenho que começar a cortar algumas que eu gosto muito. E no teu livro tem assim uma predominância de fotos que a gente não viu divulgadas na mídia, né? Quer dizer, você teve esse cuidado também de colocar um material que não foi aquele usado para divulgação do artista, né? O material de bastidores do livro tem algumas coisas bem inéditas que estão lá mais para ilustrar mesmo as histórias que são contadas e tudo mais. E aí tem alguns materiais que já foram os que foram muito usados, que estão lá para registrar como portfólio mesmo, como material mais fotográfico, que tem um conteúdo mais técnico. Uma cor melhor e tudo mais. Quando você você ainda acompanhava o Cris antes dele morrer? Quer dizer, depois você continuava ou já tinha encerrado os trabalhos? No dia, né? Isso. Não, eu tava em acompanhando? atividade, tava. Desde que eu entrei, acho que eu nunca faltei um show do Cristiano, assim. Todas as atividades que a gente tinha, tipo de rádio, TV e shows, a gente tava junto fazendo material ali, tanto de vídeo como de fotográfico. E foi assim até o último dia. E você falou assim com ele, assim, quanto tempo antes de ter acontecido o acidente? Acho que 1h30 antes. Caramba. Porque eu saí meia hora antes dele, né? Eu me despedi no camarim, fui pra casa porque tinha tipo você registrou o show dele? A gente registrou o show tudo normal. E aí eu me despedi, aí eu até mando material sempre depois do show, eu mandei material da estrada, porque eu voltei pra Goiânia também, pra dormir umas 2 horinhas antes de ir pra Caruaru, né? Então foi ali que eu me despedi mesmo. E no livro também você conta também que o Cristiano Araújo, ele era um cara, apesar de ser assim, aparentemente calmo, quieto, ele era um cara meio assim, tipo, meio bravo quando as coisas não davam muito certo, né? Nós tínhamos alguns registros dele nervoso, assim, dele bravo. Então daqui a pouco ele conta pra gente. A gente vai fazer um rápido intervalo. Vai contar a história dele com Wesley Safadão. De uma foto, que ele ficou bravo pra caramba, né? Então já. Então, enquanto isso, você que tá ouvindo aqui a Transamérica, pode mandar sua mensagem, a sua pergunta aqui via WhatsApp no 031 98489 9723. Transamérica! Antes da gente conversar aqui com o fotógrafo Flaney Gonzalez, autor do livro 11 Mil Horas, que homenageia aqui o cantor Cristiano Araújo. Vamos mandar um beijinho rapidinho? Vamos sim, manda aí os beijos marca aí, presença, você que é a beijoqueira do Brasil, né? A Cauane de Barreiras, a Stephanie Rocha em Mojimirim, a Jaine em Rio Pardo, o Vitor Júnior de São João Nepomuceno, obrigada Luísa de Conquista e o João Vitor está em Paranavaí. Opa, Neia de Taiobeiras, a Cleisiane de Divino, Elisete Ferreira de Betim, William Nery de Barreiras e Cláudio de Jaci. Muito bem. E você tinha deixado uma pergunta no ar, né? Deixei, ou um sim. comentário. Tem o meu comentário, uma história. E também tem uma pergunta da Sabrina de Belo Horizonte. Não é? Primeiro, a história da foto do Wesley Safadão. Que o Cris, conta essa história. Vai, Flaney, conta pra gente a história. A confusão que deu, que o Cristiano ficou muito irritado numa foto que saiu dele com o Wesley. Mas Nada então... contra o Wesley, que eles eram amigos, né? Eles eram muito então ele era amigos, esquentadinho, ele era meio pimentinha? Ele era meio exigente, assim, quando o assunto era trabalho, era rede social, ou era o show, ele era meio... cobrava bastante da equipe dele e tudo mais. O negócio da foto do Wesley é que, bem no último São João que a gente fez, nós encontramos com ele algumas vezes, e numa dessas ocasiões eu fiz uma foto deles abraçados, uma foto normal, né? E eu terminava esse material de bastidor e sempre mandava pro escritório. A gente tinha o pessoal que era responsável para fazer esses posts de bastidores e tal no Facebook e tudo mais. E eu acordei um dia em Goiânia já, uns 3 dias depois desse show. Acordei com ele muito nervoso, assim, no WhatsApp. E mandando um print do que tinham postado no Facebook. Eles postavam em primeira pessoa, como se fosse ele, né? E tava lá, normal, a legenda, tipo... prazer encontrar aqui o Wesley Safadão no São João da cidade tal. Aí no final, acho que o corretor corrigiu amigo pra amor. Então ficou assim, sempre bom rever você, meu amor. E aí, cara, quando eu olhei, a primeira coisa que fez... caiu, né? Às vezes a gente faz os posts com sono, né? Eu pensei que deve ter sido eu, né? Se foi eu, tô lascado. Mas foi agora. ou não? Não. Aí eu dei o nomezinho de quem posta lá do administrador que postou, né? Daí eu vi que era um colega
colega meu de trabalho. Falei, meu Deus, cara. E corri lá e já fui apagar pra poder corrigir e postar novamente com o texto certo. Mas daí já tinha, tipo, 30 mil curtidas. O pessoal deve ter printado também, né? E bem uns 4 mil comentários. Eu falei, agora é só esperar sair na imprensa, que os dois têm um romance. Então, a Sabina de Belo Horizonte está perguntando como é que a família do Cristiano recebeu esse teu livro e tal. O livro, como né? é que... Cara, eu tive muito pouco tempo pra ter um feedback igual eu tenho do pessoal da internet, dos leitores em casa, assim. As pessoas que eu tinha mais proximidade, que era o Leandro, o Cassinho, que eram primos que viajavam com a gente, e o seu João Reis, que é o pai também, que viajava com a gente. O seu João eu comuniquei ele antes, até para não ser uma surpresa. Comuniquei ele antes e depois, quando o livro ficou pronto, quando ele foi lançado na primeira semana, eu tive com ele para poder mostrar e tudo mais. Como era uma semana muito difícil, estava inteirando um ano, né, de que tudo tinha acontecido. A gente conversou sobre várias coisas com o seu João, mas ele falou que não leria o livro naquela semana. Até hoje eu não sei se ele chegou a ler, né? Eu sei que ele recebeu e tudo mais. Mandei para todos os familiares, mas eu não tive um feedback real, assim, do texto, do que eles acharam realmente, igual eu tenho das pessoas que eu tava ansioso para ter, assim. Eu espero ainda poder encontrá-los para saber o que acharam de tudo isso, né? E você que tá ouvindo aqui a Transamérica, pode mandar aqui a sua pergunta, pode ser pelo WhatsApp, pode ligar pra gente, pode fazer uma pergunta ao vivo, 0300 789 8870, não é? Você liga, você responde a pergunta e ó, a gente vai sortear uma camiseta, uma camisa Transamérica no final, entre as pessoas que participarem aí. Pelo WhatsApp, pelo telefone, enfim. Essa vai sair da minha conta aqui, né? Quer dizer, vai só descontando, né? Nossa, você tá muito generoso. Do pagamento, eu não vou receber nada, porque eu tô tirando da minha conta. Nossa, então vamos lá, gente, participe. Vamos lá. Transamérica. E o Flane tá aqui junto com a gente, Isso. fotógrafo, autor de 11 mil horas, o livro que homenageia Cristiano Araújo. Você também acompanha o Henrique e Juliano, né, Flane? Hoje eu tô em turnê com o Henrique e Juliano, fazendo aí de 15 a 20 shows por mês. Antes você fazia foto de um, agora tem que se dividir agora em tem dois, que né? dividir em dois agora. É muito diferente mesmo. Acho que foi a forma de fotografar muda inteira, porque o Cristiano era um estilo totalmente performático e rebolativo, como ele mesmo falava. E agora não, agora eu fico com a atenção dividida nos dois gordinhos que eu trabalho. Legal. Ó, tem várias perguntas aqui chegando. Legal, é verdade. Tem, olha só que legal. A Bruna Lima, é de Sombrio, Santa Catarina, disse: bom dia, Transamérica. Eu sou muito fã do Flane. Queria perguntar se ele esperava que o livro fosse ser o sucesso que ele está sendo e se ele imaginava, né, o livro contagiar as pessoas que estão lendo, porque é incrível, diz a Bruna aqui. Legal, Que legal. Esse feedback, cara, ele foi muito importante, assim, pra minha recuperação emocional pós-livro, assim. Porque dá uma tensão, você se expõe muito, você começa a colocar a tua cara, né, para as pessoas julgarem suas intenções, seu texto e tudo mais. E de repente, o livro saiu realmente de uma forma inesperada, assim. De repente, um apresentador mostra na televisão e aí todo mundo fica sabendo de uma vez. Porque até então, para eu conseguir concluir o livro, eu tive que manter um segredo mesmo. Eu escrevi sozinho, fiquei lá até finalizar ele, para estar pronto. Quando a assessoria de imprensa mandou para alguns veículos, saiu antes de eu me preparar, assim. É um livro independente. Então, eu nem estava preparado para tantos pedidos e tanta procura como teve, né? E aí bateu aquela ansiedade de, eu preciso que as pessoas comecem a ler para eu entender se o objetivo principal da obra foi alcançado, que era trazer as pessoas para perto, que era o livro ser um documento que tornasse aquelas memórias mais eternas, né? E eu acho que agora, depois de um mês que as pessoas estão começando a ler, eu fico colecionando depoimentos que elas me mandam, tanto no Snapchat quanto no meu Instagram e tal. E é interessante como elas terminam emocionadas, assim. Os textos são muito grandes e elas sempre terminam sempre com mais intensidade, aquela coisa do fã, da admiração, sabe? E começam a admirá-lo também pelo lado pessoal, pela forma como ele levava a vida dele, que é o que o livro conta. Uma coisa interessante aqui no livro
é um diálogo teu com o Cristiano, que ele te incentiva a compor música. Sim, é porque eu sempre né? gostei de escrever, eu escrevia Você ganha crônicas. muita grana compondo música porque você se expressa bem, né? Ele falava isso, e o Cristiano era muito grato com todo mundo que ajudava ele, que de alguma forma trabalhava com ele. E aí ele achava que eu seria um bom compositor pelo simples fato de que eu escrevia bem textos, né? E uma coisa que nunca aconteceu, assim, eu sempre duvidei da... Você é músico, né, Flaney? Sim, eu era baterista. E escrevia, então ele falava, cara, se a gente sentar, você vai escrever umas coisas legais, se uma música tocar de verdade, você vai ganhar mais com ela do que você trabalhando pra mim o ano inteiro. e isso era interessante e aproximava a gente também, essa relação com os textos, eu conto sobre isso no livro. Muito bem, Bacana. faça sua pergunta aqui pra gente, 031 98489 9723. Transamérica! Bom dia pra você que sintoniza aqui a Transamérica. Mandar rapidinho beijos e abraços. Pode, Luiz Pode, Torquato? claro que pode. Deve, né? O Diego Dias está em Taiobeiras, a Sabrina em São Roque de Minas, a Rosana Lima está em Mococa, a Valéria Moura de Valadares e a Valda de Salinas também. Obrigada, viu, gente? Olha só, tem uma pergunta aqui do Anderson Souza de São João Nepomuceno. Bom dia, gostaria de saber qual foi o momento mais marcante que você, Flaney Gonzalez, que é o nosso convidado hoje, que é autor do livro 11 Mil Horas, que conta aí fatos aí da carreira do Cristiano Araújo, né? Turnê. Quais foram os momentos, ou o momento mais marcante que ele passou com o Cristiano? E ficou marcado pra você, Flaney? Cara, eu acho que as turnês internacionais foi quando a gente ficou todo mundo muito próximo, assim. Que daí o Cristiano veio pra logística da banda, a gente viajava junto, era o mesmo voo, era às vezes o mesmo ônibus lá fora e tal. Essa foi algo muito marcante, assim, pra mim. Até porque era uma experiência interessante de trabalhar lá fora, né? De fazer os documentários da forma que a gente fez, que era câmera ligada lá praticamente o tempo inteiro. Isso trouxe ele pra... Eu acabei conhecendo ele um pouco mais de perto e foi um momento muito marcante, assim. Depois teve alguns eventos muito grandes que a gente fez, tipo Barretão, né? Que ele era embaixador e tudo mais. E esses eventos grandes a gente também tinha um cuidado especial pra cobri-los e pra registrar, né? Então foi interessante. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui, ô Flaney. A Tatiane de Mococa disse, bom dia, como foi estar presente na gravação do DVD do Felipe Araújo, que é o irmão do Cris, né? No momento da homenagem. Beijos. Então, o meu medo no DVD do Felipe era que o DVD ficasse meio triste, assim como todo material, quando você vai se referir ao Cristiano, eu fico com esse medo, assim, sabe? Porque senão não tem muito sentido você trabalhar, por exemplo, com música, um DVD, e ele ficar com aquela tristeza da perda, né? Então, eu ficava esperando que ia ter alguma homenagem, mas fiquei muito feliz de ver que o Felipe fez um DVD alto astral, com cara de mercado mesmo, com boas músicas, que ele cantando muito bem. E no final, quando eles fizeram, eles guardaram uma homenagem pro final, que o Cristiano cantava com ele e aparecia no LED, meio que fazendo referência a ele ali. Passava um filme na minha cabeça. Eu lembrava muito do In The Cities, que foi o que eu trabalhei com o Cristiano, o DVD que eu fiz, né? E eu ficava olhando para aquela cena e clicava, porque eu tava ali para clicar, então ficava dividido entre fotografar, entre recordar o que eu vivi ali atrás, mas feliz, porque eu acho que ficou bem registrado, assim, a relação que os dois tinham, o carinho que o Cristiano tinha pelo irmão e tudo mais. Legal, para daqui a pouco, tem uma pergunta aqui que é do José Maria. O Zé Maria de Guaraciaba, Minas Gerais. Qual era o maior medo do Cristiano Araújo? E hoje com a gente aqui o Flaney Gonzalez, autor do livro 11 Mil Horas, que homenageia o cantor Cristiano Araújo. Você pode fazer a sua pergunta aí, né? Pode participar do programa de hoje? Você fez uma ou tinha alguma aí, né? Que você deixou pendurada. Exatamente. O José Maria de Guaraciaba. Qual era o maior medo do Cristiano Araújo, Flaney? Você conseguiu perceber? Ele te contava alguma coisa? Sim, eu acho que ficava muito claro nos voos que a gente fazia, que acho que é o maior medo de todo mundo que está na estrada, é o medo do que aconteceu mesmo. Embora a gente não imaginasse que fosse, sei lá, de carro e tudo mais, mas é um medo que todos nós temos, porque nós estamos expostos todo dia, viajando de ônibus e de avião, ainda o tempo mais inteiro. Os artistas, né? Vocês que acompanham os artistas, todo né? todo dia, você tá ali na rodovia, você tá ali voando, você tá pousando, tá decolando. E isso aumenta o seu medo de perder, especialmente por ter filho, né?
Ele era apaixonado nos filhos. O Cristiano, pra mim, ele é um exemplo, assim, de pai mesmo, que participava, que fazia de tudo pra estar perto e que se preocupava com o futuro. Então, acho que esse era o maior medo dele, assim, que é o maior medo que eu tenho hoje também. Muito bem. Você que está ouvindo aqui a Transamérica pode ligar, conversar ao vivo com a gente, fazer sua pergunta, concorrer aos prêmios também, né? Kit do Henrique Juliano com CD, mais Squeeze Transamérica. Eu Torquato prometeu uma camisa aqui, Não, né? já tem uma promessa diferente aqui, né? Não me conta, Quem porque... participar, atenção, tem CD, mais o DVD. Tem CD mais DVD do Cristiano Araújo. Aí sim. Mais a camisa Transamérica para quem Aí participar. sim. Então vamos participar, né, gente? Vamos lá, 0300 789 8870. Transamérica! 60 emissoras espalhadas por todo o Brasil agora. Nossa! É. Nossa! Nota! É, Recebendo essa caramba, homenagem aqui ao cantor Cristiano Araújo, através do livro, né, do Flaney Gonzalez, autor do livro 11 Mil Horas, livro que a gente ganhou. Fiquei sabendo que alguém, ouvinte, vai ganhar também, hein? Opa! É. Caramba, cada hora aparece um prêmio novo aqui, né? Essa é a Transamérica, né, Daqui a pouco, no final do programa, é um carro zero, hein? Ah, por já sua pensou? conta. Vai, tem que ser você ganha mais do que eu. Ah, pô. tá bom. Você guarda muita coisa na sua poupança. Ah, não. Não, na sua poupança não, nas suas aplicações, Tem né? nada, não. Ó, queria mandar um beijo para todo mundo que participa. Faz a sua pergunta aqui pro Flaney Gonzalez. Então, você deixou uma ou não? Não, tem aqui, ó. A Elisane de Taiobeira está por aqui, Érica de Itapira, Elaine de Belo Horizonte, Raquel de São João Nepomuceno, a Camana de Conquista, Kelly de Porto Velho, também por aqui com a gente. Tem uma pergunta aqui. Sim. Aqui. Perdeu aí? Não. Elaine de Belo... Não, peraí, tá aqui. Pablo de Alpinópolis. Agora eu achei, há tanta gente aqui. O Pablo Sena de Alpinópolis. Bom dia. Em algum momento, Flaney, você pensou em desistir do livro? Vários, cara. Sério? Vários. Mas por qual motivo? Primeiro por cansaço mesmo, por achar que não ia rolar, tipo, no meio, assim, quando eu não conseguia tempo pra escrever. Eu acho que eu escrevi o livro no máximo em uns 8 dias, se eu fosse contar 8 horas escrevendo, assim. Mas era difícil retomar quando eu parava, por conta da turnê. E nesses momentos, às vezes, eu falava, cara, acho que não vai dar. Daqui até o final ainda tem um longo caminho e tá aí, né? E depois, por medo mesmo, né? De toda a exposição que eu falei que você acaba acontecendo com a gente. E de intenções, e as pessoas estão analisando seu texto, suas fotos. Aí eu ficava em dúvida se eu queria isso pra minha vida. E então, nesses momentos, foi complicado. Acho que teve um momento de falar assim, acho que eu vou parar. Acho que não vai rolar, vamos deixar quietinho, né? Até tá aqui fazendo essa bateria de divulgação, é um tempinho que eu não tinha muito tempo extra pra tudo isso, né? Então eu acabo sacrificando as horas de folga para todo o processo que o livro envolve. Muito bem. Tem uma pergunta que está relacionada a isso. É a Ana Cláudia, de Joinville, Santa Catarina. Flaney, de onde veio a ideia do livro? Aí ela pergunta se surgiu só depois do falecimento do Cris ou ele já estava vivo ainda antes de você publicar. Se ele estivesse vivo, você ainda publicaria? Quando eu entrei no Cristiano, eu tinha alguns projetos, aqueles projetos de apoio à cultura e tal, para publicações de livros de crônicas sobre fotografia, algumas coisas que eu escrevia, sempre gostei de escrever. Durante as nossas viagens, naquela busca por conteúdo, por ter alguma coisa legal do Cristiano, eu cheguei a sugerir algumas vezes que tivéssemos um livro contando as histórias que a gente estava vivendo. Só que a gente sempre pensava assim, vamos esperar, porque tem muita história para acontecer, né, cara? Tá muito cedo para ter uma biografia. E às vezes eu brincava, vai que eu fico aqui uns 10 anos trabalhando com você. Quem sabe não sou eu o privilegiado de poder escrever essas histórias, né? Só que depois que tudo aconteceu... na medida que eu ia revisitando os mesmos palcos, as mesmas cidades, as memórias vinham. E foi isso meio que me trouxe a ideia de começar a escrever e registrar essas memórias até em formato de livro, né? É até assim, uma forma de poder, né? Quer dizer, você captar tantos momentos e ser dono dessas imagens, né? Quer dizer, de poder mostrar isso para as pessoas, né? Sim. É tão legal isso, né? É porque quando você tá vivendo aquilo, no tumulto, no cansaço, você não consegue perceber a dimensão e o quanto aquilo pode ser interessante para algumas pessoas.
E de repente eu vi que se eu pegasse o Flaney lá de trás, lá que sonhava em ter uma banda e viajar o mundo com essa banda, se eu chegasse pra ele lá com 15 anos de idade e contasse as histórias que eu tava vivendo, ele ia pirar, né, cara? Ele ia falar, nossa, cara, que louco, você fez 3 shows num dia mesmo, assim. Você cruzou o Brasil e você ficou em tal lugar e conheceu tais pessoas, né? Então, eu comecei a perceber que eu nem, trabalhando e cansado, eu não tinha dimensão do quanto aquilo poderia ser interessante. Conhecer o Brasil que muita gente não conhece, né? Que quando o Cristiano Araújo faleceu, muitos jornalistas, inclusive, né? Sim, se espantaram. Poxa, mas quem é o Cristiano Araújo? Sim. Até um jornal dos mais famosos, talvez o mais importante da Espanha, o Meu País, publicou uma crônica, né? Tipo assim, Sim. o título era mais ou menos Cristiano Araújo, o desconhecido com milhões de fãs, tipo assim, né? É porque eu acho que tem uma parte da imprensa mesmo que ignora a própria música sertaneja, não só o Cristiano. Eles ainda fingem que não existe, né? Que é uma música extremamente popular. O mainstream do Brasil hoje praticamente está ali na música sertaneja. São os maiores cachês, os maiores números do mercado estão na música sertaneja. E algumas pessoas, talvez por gosto particular, ignoram. Fingem que não existe esse mercado, fingem que está tudo do jeito que era antes. E aí as pessoas acabam conhecendo pouco menos. O rosto de alguns cantores sertanejos é ainda desconhecido, né? O Cristiano mesmo, ele começou a ficar mais conhecido na reta final ali, quando ele começou a fazer muitos programas de TV. Tanto que ele, às vezes, até brigava com a produção. Falava, tá vendo? Tô fazendo esse tanto de programa de TV, agora eu não consigo sair mais pra ver um filme com meu filho no shopping. Que antes ele conseguia. Ai, que Então, legal. lanço mais uma para daqui a pouco, pode? Já que ele falou do programa de televisão, Ok. você vai contar qual foi o programa de televisão que o Cristiano tanto queria subir naquele palco, aparecer naquele palco, Sim. e não conseguiu? Ok. Né? Já ele conta. Transamérica. Hoje a gente recebe aqui o fotógrafo Flaney Gonzalez, que registrou aqui uma história por fotografias, 11 mil horas. Lindo, né, o Lindas livro? fotos, hein? Lindas fotos. Texto muito bacana também. E o livro que você pode faturar Pode aqui ganhar. na Transamérica. Aqui. Então se inscreva. Você que é fã, você que ama, adora o Cristiano Araújo, você pode faturar esse livro. E também tem presentes do Henrique e Juliano, mais Squeeze, que é a garrafa da Transamérica. Programa bem premiado Não hoje, é? né? Não é verdade? Você né? deixou uma pergunta no ar, né, Torquato? Então, qual foi, ô Flaney, qual foi o programa? O Cristiano, ele tinha um sonho de, na verdade, voltar para um programa. Sim. Né? Mas voltar como um astro da música Sim. sertaneja. Que ele tentou, era o sonho dele, tentou e não conseguiu, né? Qual foi esse programa? Conta pra gente. Curiosamente, foi o programa que anunciou o livro, né? Sem esperar muito, assim, num domingo eu viajando, o Faustão pegou o livro e mostrou pro Brasil inteiro. E a partir dali as pessoas começaram a saber que existia essa obra. E era um programa, o Fausto, Domingão do Faustão, que eu passei todo o tempo que eu trabalhava com ele, vendo ele cobrar isso da produção, dos assessores, de voltar ali, porque pro sertanejo é o programa que representa que você é o número 1, que você tá tocando no rádio. Ele apareceu lá na garagem do Faustão, quer dizer, ele não quando- tinha fama, eu né? acho que quando ele foi, tava muito no começo, né? Uhum. Então, por mais que tenha se realizado o sonho de ir no programa do Faustão, ele viu que ele tinha mudado como artista, né? Ele viu que ele tinha evoluído muito e acho que ele queria pisar ali e mostrar que ele tinha se tornado, né? Mostrar o Cristiano Araújo performático, que cantava muito naquele momento e que estava no topo das paradas de sucesso. E a gente ficou esperando aí 1 ano e 5 meses que eu fiquei lá. A gente ficava esperando para ir lá e acabou não acontecendo. E é verdade que a coisa tava, enfim, conseguindo acertar, só que foi 1 mês depois que ele faleceu. Na verdade, ele já tava meio naquela fase assim, agora também... Agora eu não quero mais. Não quero mais, mas tipo assim, agora desencanei. Ah, tá. Vamos fazer os outros, vamos fazer nossos materiais aqui de internet, já que a gente não vai lá, vamos produzir os nossos conteúdos pra internet e tudo mais. Porque acho que tentou tanto que ele falou assim, acho que não vai dar certo mesmo. Mas depois que ele foi, quando o Fausto fez uma homenagem na semana seguinte, o Fausto que comentou isso, né? Que estava acertado uma participação no mês seguinte, né? Na época eu não tive conhecimento disso, não. E você se inscreva, faça sua pergunta 0300 789 8870. Já já a gente volta. Transamérica.
mais para quem nos acompanha, Michele de Mococa, a Carol Bergamini no Paraná, a Kika tá em São Felipe, obrigada Ana Paula Peixoto de Passos, Sônia de Putinga e o Luiz Antônio da Silva de São João da Boa Vista. Olha que legal, tanta gente bacana. O Flaney Gonzalez está por aqui com o seu livro 11.000 Horas. Existe nesse livro também uma história de um desentendimento do Cristiano Araújo com o Gustavo Lima, Sim. né? Por que surgiu esse desentendimento que acabou virando uma rixa entre os dois, né? O porquê eu não falo no livro. Esse capítulo tá disponível na minha rede social para todo mundo. Logo que saiu a polêmica, que as pessoas só falavam disso, aquilo no começo me deixou meio angustiado. Porque eles eram amigos, né? Eu falei, cara, não tá ali. As pessoas às vezes começam a julgar já, né? Aí tem os fãs do Gustavo que começam, e os fãs do Cristiano acham que o Gustavo era ruim por isso e tudo mais. E não existe isso. Eu acho que sempre que tem alguma desavença assim, não tem certo ou errado. Depende muito do lado que você tá ali e o partido que você toma, mas... E do que falam pra você também, né? Porque sim, claro. Às vezes a gente pode se desentender, a gente se desentende quando eu cheguei, por causa de outras pessoas, lógico, entendeu? Claro, e nesse caso até acho que era mais interesse de quem tava do lado ali, que fica pondo pilha, né, pondo pimenta no negócio ali, do que dos dois mesmo. Eu acho que os dois tinham uma história de amizade antes, o Gustavo chegou a participar em um DVD dele. Quando eu cheguei na equipe, essa história já existia, então por isso eu não falo com detalhes no livro, porque o livro só conta de coisas que eu estava presente. O livro é a minha história em turnê com o Cristiano, então eu não entro em detalhes. Mas essa história do celular, que eles estavam falando no celular, e aí o no livro fica claro que essa conversa, eu ouvi as pessoas falarem. Essa conversa era muito famosa lá em Goiânia. Goiânia é meio que um bairro, assim, todo mundo se conhece. Você vê os artistas que fazem show no Brasil inteiro, eles foram criados juntos ali em Goiânia, então as conversas lá circulam muito rápido. E essa conversa lá em Goiânia é muito conhecida, essa história dessa rixa, dessa briga e tudo mais. Mas entrou no livro mais pelo perdão, né? Mais pela intenção que ele demonstrou. Aí sim, eu estava presente. E da intenção que ele tinha naquela noite, que foi uma das únicas vezes que eles se encontraram, depois dessa discussão pelo celular, que a intenção que ele tinha de fazer as pazes, né? E que acabou não acontecendo talvez por vaidade ou por medo de dar errado aquele cumprimento ali, né? E que eu acredito que se ele tivesse chegado e estendido a mão pro Gustavo tinha pego na mão e eles tinham se acertado. E talvez pela saudade da amizade, talvez até tivesse marcado um churrasco na semana seguinte, assim. Muito bem. Você quer fazer sua pergunta? Aproveite. Pode falar ao vivo com a gente no 0300 789 8870. Transamérica. Tititi. Bom, a pergunta do Rafa Menezes, de São Pedro do Sul, dá tempo, é de Santa Maria. Ô, Flaney, ele pergunta assim, ele diz que admira seu trabalho, admira a fotografia. Conheceu você em um show do Henrique Juliano, você que também cobre a turnê do Henrique Juliano, né? E ele pergunta, você foi papai recentemente e como você concilia essa rotina de estrada com a ausência da família? Tá, obrigado pela pergunta, um abraço aí. E a gente se encontra novamente aí no Sul aí, em breve. Cara, não é fácil, né? A gente tava falando agora aqui fora do ar que a rotina de turnê é muito pesada. Então, com a Luísa agora, que tá com 6 meses, ai, que graça, ela acaba sendo, assim, 10 vezes mais pesada. Eu saí de casa na quarta, eu devo voltar só na segunda, ainda tem muita estrada aí, tem Nordeste pra gente fazer, vamos estar em Caruaru, vamos estar no interior de São Paulo, depois Minas Gerais, então todo dia eu me pergunto se vale a pena, se todo dia eu tenho vontade de deixar tudo e voltar pra casa, pelo menos pra dar um beijo, pra olhar no olhinho dela, assim. É sofrido só que não tem muita opção, né? A gente não pode parar de trabalhar, tem muita coisa pra fazer, o livro agora tem tomado também um tempo a mais. E a gente vai levando até aguentar. Um belo dia eu acho que eu pego tudo, volto pra casa e não saio daquele quarto mais. Até a Luísa inteirar 18 e sair de casa. Caramba, vai ficar bastante tempo em casa, né? Não, vai ter uma hora 18, né? Pai, vai trabalhar! Pai. É isso aí. E a Amanda de João Molevade, em algum momento, você mais o Cris tiveram algum desentendimento? Por quê? Não, nunca. A nossa relação era diferente com os demais, assim, porque eu tentava manter uma distância no quesito intimidade, assim, com o Cristiano. Eu sou muito tímido, ele também, e pra trabalhar naquele começo ali eu achava mais confortável. Mas daí é inevitável, você convive o dia inteiro, você não tá próximo ali. Mas não tivemos, né? Nunca tivemos nenhum desentendimento, sempre tivemos muito respeito e admiração. Sempre falamos sobre assuntos lá do B, assim, coisas que quase as pessoas não conversam com o artista, então eu tentava
eu tentava absorver o máximo possível do que eu estava vivendo ali. Eu via que era uma coisa, que era um momento insólito da minha vida. Era se estar no meio dos maiores programas de TVs, daquele tumulto todo de fãs e tudo mais. Então eu tentava aprender com ele, tentava entender a mente dele. E talvez por isso tenha esse livro, sabe? Porque eu perguntava e lia ele muito, assim. Eu queria entender como ele se comportava naquela situação. E acabo passando por isso hoje também, observando o Henrique, o Juliano e os demais artistas com quem eu convivo, né? Você quer se inscrever? Dá tempo ainda. Você pode concorrer ao livro do Flane Gonzalez, 11 mil horas, um fotógrafo em turnê com Cristiano Araújo. Vai ligando, 11 mil horas, que é um livro da hora, né? 0300 789 8870. Transamérica. Muito bem, falando em histórias para contar, o Flane Gonzalez contou uma história aqui do Cristiano Araújo por fotos, né? Um livro maravilhoso aqui e a gente tá sorteando, então... Quem ganhou? Quem ganhou esse livro sensacional, hein? Peraí que o Robertinho passou o nome aqui. Já se acha aí, Tatiane Camila de Mococa, São Paulo, final do fone da Tatiane Camila, 7116, fatura aqui tanto o livro que conta a história do Cristiano Araújo, 11 mil horas, como também kit do Henrique e Juliano. Olha que legal, os dois artistas, né? Tem tudo a ver. E tem tudo a ver com o Flane. Tudo a ver. Mais squeeze da Transamérica. Parabéns, Tatiane Camila de Mococa. E sabe quem tá levando CD, mais DVD, do Cristiano Araújo, mais camisa Transamérica? Quem? Guilherme Diegues, de Fernandópolis, 2826, final do telefone. Por conta do Robertinho Miré, hein? Muito bem. Parabéns, Guilherme. É isso Parabéns. A gente aproveita aqui para se despedir, agradecer o fotógrafo que esteve com a gente, contou um pouquinho da história. Antes da gente encerrar, uma curiosidade? Pode. Você tem uma música do Cris Curiosa. que você goste mais? Que eu gosto mais? Que você goste Cara, mais. tem uma música que ele gravou, que eles devem lançar, espero que lancem. É inédita? É inédita e é muito linda mesmo. Chama de Quem é a Culpa. Anota aí, de então, quem é a culpa. Então, quando você ouvir, essa é a minha música preferida, porque ele tá numa performance incrível, vocal, assim, é fantástico. Agora, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Sim, o livro, por enquanto, só no site, que tem o nome do livro, 11milhoras.com.br. Em breve vou ter alguns lançamentos em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns lugares. Então, o pessoal quiser seguir lá o @Flane no Instagram, eu tô sempre postando os lançamentos, as coisas que vão ter. Por enquanto é só no site, 11milhoras.com.br. Tem histórias que você conta no site que você não conta no livro? De vez em quando eu solto algumas coisas lá no site, solto algumas pílulas do livro e tudo mais. Mas a coleção de histórias mesmo, acho que tá no livro aí. Legal. Espero que vocês que gostem. legal. Dá pra gente fazer um FaceTime daqui a pouquinho? Eu queria saber umas curiosidades. Dá pra fazer? Curiosa essa japonesa, Boa. hein? Então, Caramba. depois fiquem ligados aí no Facebook, já FaceTime. Como é que é? FaceTime com o Flane. Legal. Um beijo pra todo mundo. A gente já marca o próximo encontro amanhã, 8 da manhã, hora de Brasília. É isso aí, Márcia Mayumi, você é a mais querida do Brasil. Para, Torquato, é você. Eu sou um acabado, desajeitado, atrapalhado.com. Beijo, tchau, Valeu, gente. Flane. Tchau, Tchau, Flane. Um abraço, Márcio, um abraço, Luiz. Um beijo.